Eu descobri que tive insuficiência renal uns 9 anos atrás. Qualquer exercício físico que eu fazia, eu sentia muita dor de cabeça, né? Daí eu procurei um especialista e na biópsia constatou que eu tinha glomerulonefrite por EGA. Eu já estava com 55% de funcionamento do rim. Ele já tinha falado com todas essas palavras que ele ia passar por hemodiálise, que ele ia ter que fazer o transplante, só que ele achou que ele melhoraria. No início eu não acreditei que a doença fosse tão grave assim. Não, acho que na hora ele meio travou, sabe? Daí ele procurou outros médicos, tanto que ele chegou na doutora Cíntia. Aí eu comecei a fazer todo o tratamento direitinho, coisa e tal. Tava 6 anos, né, fazendo esse controle, então eu já sabia que uma hora o rim ia precisar fazer diálise, né? Quando o rim ele perdeu todas as possibilidades de desempenhar suas funções, então aí a pessoa é diagnosticada como renal crônico e indicada a fazer uma terapia de substituição. Vai depender de cada caso, mas o melhor método mesmo é aquele ao qual o paciente se adapta. Quando disseram para nós que ia ter uma clínica nova, né, que seria um dos melhores padrões, né, já visto, a gente sempre ficou naquela expectativa, né? Hoje a gente tem uma estrutura multidisciplinar, sendo enfermeiro, técnico, médico, assistente social, psicólogo. Então ele tem hoje uma estrutura onde que ele pode se apoiar e compartilhar os seus medos, né? E tirar suas dúvidas também. Eu acho que todo ser humano ele tem uma necessidade de que as pessoas passem a tomar conta dele. Aí no primeiro dia que a gente veio para cá, então todo mundo ficou assim surpreso até pela recepção, né? A gente viu a clínica assim muito ampla e aí com os doutores, eles passavam, comunicavam a gente, chamavam pelo nome, não era apenas um número. Eu acredito que muita coisa fé assim ajuda muito a gente, né? Então, quando eu trabalhava era pelo período da manhã, que era das 7 ao meio-dia. E quando eu comecei a fazer hemodiálise, eu comecei também das 7 às 11. Então, na minha cabeça, né, eu apenas transferia a hemodiálise como o meu trabalho. Tanto que os técnicos eu considerava como meus colegas de trabalho. Eles precisam bastante do ombro amigo. Então, eles nos veem como um irmão. Então eu sempre tentei fazer ao contrário, assim, tentar ficar mais alegre possível, levar a vida mais normal possível, para que eles pudessem, sabe, me ver forte, para mim me sentir forte. Mas ele foi um paciente que sempre foi muito aderente ao tratamento, então essa é a grande vantagem. Além de ter uma perspectiva, assim, ele tem um astral muito positivo, então isso também auxilia muito a pessoa que está em qualquer tipo de tratamento. De um modo geral, o que é difícil para eles é essa decisão mesmo, vou ficar na hemodiálise ou vou transplantar? Que a gente não interfere muito, a gente dá todas as informações necessárias. Ele sempre teve um pouco de dúvida, porque ele se sentia bem. Em torno mais ou menos menos de um ano, me chamaram para fazer o transplante, né? Daí, nesse momento, a minha filha entrou em choque, começou a chorar. Daí a gente calmou ela. Daí meu filho, né? Logo em seguida começou a chorar também, sabe? Tu não sabe como que vai ser, o que vai acontecer, uma cirurgia, né? Peguei e liguei de volta, né, pra pessoa que me ligou, responsável lá. Eu disse para ela que eu, psicologicamente, não estava preparado, mas na verdade eram meus filhos, né? Porque eles sabiam que eu ia ter que fazer o transplante, mas eu acho que eles, no momento, eles não encararam assim como, né, o que era o transplante em si. Daí dali em diante a gente viu que a gente teria que conversar e explicar para eles o que aconteceria, né? A gente se imagina se colocando no lugar do paciente, que tu vai ficar ali 4 horas, né? Então, cada um reage de um jeito. Alguns vêm, leem, né? Uma grande maioria às vezes quer se desligar, quer dormir. Pelo fato de eu ser assim uma pessoa com alto astral, sabe, encarar a hemodiálise como tem que encarar, é uma fase que tu vai ter que passar, não adianta, né? Então ela às vezes pedia para mim que eu falasse com alguns colegas de hemodiálise, né, que estavam mais abatidos ou que não queriam sair para fazer alguns hemodiálise na praia ou interior,
E como eu já tinha feito isso e eu vi que não era nada demais, sabe? Que tu podia tentar levar a tua vida mesmo com a hemodiálise, mesmo com essa doença, tu pode levar uma vida normal, entendeu? Então eu passava isso para eles, para os meus colegas, né, de hemodiálise. Uma das maiores motivações que me levou a tentar levar uma rotina o mais normal possível sempre foi a família. Eu sempre tentei ser forte por eles, né? Passar a maior positividade. Acho que foi o principal, a maneira que ele encarou, de não se deixar se abater. Podia às vezes estar mal, mas eu tentava ser forte por eles, pela minha família. Deve ter sido um pouco difícil, porque algumas vezes foi chamado dessa lista de transplante e ele ficou em dúvida, até que ele acabou decidindo mesmo por ir, né? E foi bem sucedido. A gente aprende muito com todos os pacientes. Esse lado positivo é um lado que é muito bom para o paciente, né? Muito bom para um tratamento. E isso aí nós tivemos nesse caso em particular. Para as pessoas que estão entrando nesse processo de hemodiálise, que estão descobrindo a doença hoje, né? Tente levar a vida o mais normal possível, sabe? Para que você psicologicamente não fique abatido, para que seus familiares não sintam que você está abatido. Não entrar em pânico, não se apavorar, porque é uma fase. Que isso daqui não é um fim. Você não precisa ser um Bruce Lee para continuar lutando. Acredite.